A Difusora FM apresenta Direito de Trânsito. Direito de Trânsito. Com Ronaldo César. Mais uma vez, né? Vamos aqui falar de direito do trânsito. E mais uma vez também pedimos licença, né? Para adentrar as casas dos ouvintes da Difusora FM. E também pedimos licença também para entrar na casa também, ô Matheus, eu tenho esquecido, né? Pedir licença também pro pessoal da página, né? Queira ou não queira, né? De uma forma ou de outra, a pessoa, se ela estiver assistindo o vídeo, a gente também tá adentrando ali na casa dela, né? Tem que pedir licença, né? Hoje, falando aqui com o nosso amigo Matheus aqui, né? E tal, comunicador da Difusora FM, né? Uma voz de veludo. Mas aí, mas a sua voz é bem postada, né? É assim mesmo que fala, né? Bem postada. Mas aí, nós estávamos falando aqui sobre o direito de trânsito, né? O porquê de ter um programa na Rádio Difusora, né? Ter a página, né? É interessante a gente bater um papo e tal, e filosofar, né? O porquê do porquê. Cumprimentar o pessoal aqui rapidinho. Isso. Eu acho que pelo menos eu ainda não vi um programa nesses moldes nas emissoras de rádio, pelo menos na nossa região não tem, né? Então acho que a gente está sendo pioneiro nessa aí, de fazer um programa exclusivo, né? Comentando, falando sobre o direito do trânsito. Então tá aí, ó, a resposta, né? A intenção, né? Nossa, né? Mas o que vocês querem com isso, né? Quer ficar rico? Não tem perigo, não. Não, querer todo mundo quer, né? Quem sabe, né? Mas não é essa a intenção. A intenção é mesmo orientar, né? Libertar das amarras, né, Matheus? Isso. Por quê? Porque a informação liberta, né? A informação liberta, né? Interessante, né? E a rádio é um veículo muito, assim, tão antigo, né? Isso. E que está presente, né? E é um veículo de comunicação antigo, como você diz, mas que se atualiza a cada dia. Se atualiza. Ele não fica parado no tempo. Chega a televisão, o pessoal fala, agora o rádio se lascou. Foi mesmo. Ele vai, passou a televisão de novo. Vê a internet, falou, agora lascou mesmo. Agora lascou. Aí o rádio tá usando a internet como uma forma de propagar para colocar ele mais longe ainda. Porque uma rádio como essa nossa aqui há um tempo atrás, ela seria estreitamente local, só ouviria aqui dentro do município. Hoje, com o advento da internet, você pode ouvir e ver a gente aí através das redes sociais em qualquer parte do planeta. Verdade. Então, uma coisa que seria para decretar o fim do rádio, ele veio para somar, fez o rádio ficar ainda mais forte. Foi verdade. Inclusive a televisão, né? Utiliza de programa de rádio, né? Isso. Interessante, né? A própria televisão está se recorrendo ao rádio. A televisão é feita pelos radialistas, né? O pessoal, a maioria dos famosos da televisão vieram do rádio. Silvio Santos, o Faustão, essa turma aí tudo veio do rádio. O do Jornal Nacional lá, Cid Moreira, né? Cid Moreira também, essa turma toda, até mesmo o saudoso Gil Gomes, essa turma do jornalismo, a maioria deles tiveram uma história no rádio primeiro para depois ir pra televisão. Verdade. Então, aí tá aí, né? Não precisou filosofar muito não, né? A resposta, por que direito do trânsito? Vocês podiam falar de outra coisa, falar de sorvete, falar de outra coisa, mas carro, moto, pedestre, bicicleta. Ué, mas porque hoje é um prazer, né? Você andar de bicicleta é um prazer. E o trânsito é uma coisa que envolve todo mundo, né? Todo mundo tá no trânsito, independente se você tá de carro, independente se você tá fazendo ali a sua caminhada no final da tarde, você tá andando na sua bicicleta, fazendo aí o passeio ciclístico. Então o trânsito tá presente na vida de qualquer pessoa, seja ela como for. Então eu achei o tema bem interessante pra gente trabalhar em cima dele, foi bem bacana mesmo. Então, e você põe ali a família dentro do carro, reúne a família, né? Aí as pessoas ali deixam até o celular, ligam a música ali, ouve a música junto, ouve o rádio. Olha o rádio lá de novo. Então vamos lá falar hoje, já que nós estamos falando do trânsito, né, de ser tão importante, né, e tal. E é importante, né, você ter a sua habilitação, né. Hoje o jovem vai ali, ele compra a moto dele, é um sonho, né. Verdade. Ter habilitação, poder dirigir o carro, né, do pai. Eu acho que o maior sonho dos 18 anos é a carteira de habilitação.
Não tem como, não. Pra passear, né? Pôr namorada na garupa, ó, coisa boa, né? Então aí vamos falar do suspensão do direito de dirigir e a cassação. Porque isso daqui já seria como se fala, né? O corte nesse prazer, né? Exatamente, aí cortou as asinhas aí, ó. Mas tem que existir pra quê? Tem uma coisa, um ditado, né, antigo que fala assim, ó, meu direito começa na onde termina o seu. E vice-versa, e começa o direito do outro. Porque se a gente não respeitar o outro, também não tem como conviver. Qualquer dia, Ronaldo, preparar um programa falando sobre a permissão, aquele primeiro ano que é sofrido. Sofrido. Tem que andar na linha mesmo. Qualquer coisa. A gente vai falar hoje tema, viu? Da perda, né, do direito de dirigir. Esse primeiro ano, pra quem tirou a habilitação, sabe, porque ele é sofrido. A gente fica com medo de andar de bicicleta. Fica. Por medo de nada, né? Porque não precisa ter medo. Tem gente que nem anda, né? Fala, não, vou deixar ficar um ano. Espera um ano. Esperar um ano. Aí é dureza mesmo. Vou deixar pro próximo. Próxima oportunidade. O bom tema, então, vai ser o próximo. Beleza, né? Fechou. Beleza, fechou. Então vamos falar Mas hoje nós preparamos aqui, ó. Não pensei nessa, né? Não me recorreu, né? Os advogados sempre dizem isso, né? Você pergunta pro advogado, doutor, isso assim, ele, às vezes ali na hora, ninguém sabe tudo e todo o tempo, né? De jeito nenhum. Aí pra não dar uma resposta que seja falha, não me recorre agora. Tem que pensar um pouquinho. Tem que pensar, tem que dar uma olhada, né? Porque é humanamente impossível. Aqui nós estamos aqui com o Vadimeco, tem as leis. Tem todas as leis aí? Não, tem muito mais. Tá doido, então é lei pra caramba. Então vamos agora falar sobre a suspensão do direito de dirigir e cassação. Na cassação, a penalidade do processo de cassação é ficar sem dirigir por o prazo de 2 anos. Ô, dureza, 2 anos, hein? Nossa. Aí tá lá, né, no artigo 263, que nós vamos ler aqui na íntegra, né? Eu gosto de ler na íntegra, porque às vezes eu falo alguma coisa aqui, mas eu não li ali com detalhe, né? Com aquela coisa que pode ser que informe melhor, né? Uhum. Então vamos lá. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Aí vem aqui os incisos, né? Quando suspenso, direito de dirigir, aí isso aqui eu já vou explicar. Então a cassação tá lá no 263. Aí, ó, entre os incisos aqui, o que diz, o primeiro inciso, que eu até grifei ele aqui, fala assim, ó, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses, quer dizer, você cometer a mesma infração no prazo de 12 meses, de 1 ano, né, vamos dizer, das infrações previstas nos incisos 3 do artigo 162, artigo 163, artigo 164, 165, 173, 174 e 175. Artigo pra caramba que tem no inciso aqui. Mas aí pra não ler tudo isso aqui, né, esses artigos, que o nosso tempo hoje, né, hoje sim, hoje nós vamos ter a entrevista com o Neto da Autoescola União. Todo dia nós fala aqui, né. Mas já deixa aí pro pessoal aí o artigo, o número e os incisos, né, pro pessoal dar uma pesquisada. Consultar. Na internet, aí eu vou só falar eles aqui e já deixar o número, beleza, né. 162. O que é você reincidir nele? É dirigir sem a CNH, ou com ela cassada, ou com ela suspensa, ou com categoria diferente, se ela está vencida, ou se a pessoa está dirigindo sem as lentes corretoras. Esse é o 162. Então tem essas várias questões aqui. Se você incidir nela, você pode ter a sua CNH cassada. 163. Entregar direção à pessoa nas condições anteriores, ou seja, pessoa que não tem CNH, pessoa que está com a CNH cassada, suspensa, de categoria diferente, vencida, que não usa lentes corretoras. Permitir que tome posse nas condições anteriores, é 164 também. Dirigir sob influência de álcool, recusar ateste ou exame clínico, é 165. Quer dizer, as pessoas estão ali dirigindo sob influência de álcool, aí ele é flagrado. Aí vai lá, lógico, vai ter todo um processo e tal. E essa questão do álcool hoje, ela tá bem mais, como é que eu vou falar, bem mais forte do que antes. Tá. Porque não, a tolerância é mínima é quase zero. Então você fala assim, eu tomei só uma cervejinha ali, já pode preparar aí que você vai... Mas aquele negócio, né? Mas tudo tem o sinão, né? Ainda bem. Aí tudo tem o sinão. O sinão é o que ajuda ali, porque
tudo que acontece, até tava falando com meu filho recentemente, ele tá fazendo direito lá, né? Tá indo pro 3º ano agora. Mas aí o que acontece? Ele pegou e falou: mas pai, tá a lei ali, o advogado vem ali, derruba tudo e tal e tal. Falou: mas tem que ser assim. Por quê? Porque o advogado aí faz parte do tripé da justiça. Ele tem que estar ali para defender, porque tudo é aplicado ao caso concreto que nós estávamos falando naquele dia. A lei ela vai se adequando, tudo mais. Eu acho muito importante e interessante a profissão do advogado por um detalhe que eu observo. Até numa questão simples, às vezes, dentro de casa mesmo, você tá... Vamos jogar aqui uma discussão de família, um irmão com um outro, o marido com a esposa. Talvez os dois ali não chegam no consenso. Não. Mas se tiver uma pessoa de fora que vai analisar o caso direitinho, vai olhar com... friamente, né? Friamente, por fora, sem aquela emoção, é a vantagem do advogado, porque ele não está ali envolvido na questão o problema não é dele. Diretamente. É verdade. Ele está analisando ali, balançando o que é o que e o que pode ser feito para resolver, então isso é muito interessante. Esse olhar por fora, né? Verdade. Da questão. E às vezes a pessoa, ela tem razão, mas ela não sabe. Então, tem muito isso também. A pessoa às vezes fala assim: eu nem não vou porque eu já tô lascado. E não é. Eu tô errado. Ué. Mas e você sabia que o ser humano, ele tem isso, né? Voltando lá pra psicologia, ele tem esse lado dele se punir. Por exemplo, por mais que eu, assim, ache que eu tenha razão e tal, eles falam assim: não, todo mundo acha que tem razão, não é só. Todo mundo às vezes acha que é culpado, a gente se pune. No fundo, você pode falar pros outros, né? Mas ali você pega e fala assim: nossa, eu pisei na bola. E às vezes você não pisou, às vezes você pisou um pouquinho. Mas você não pisou tanto igual eles querem falar que você pisou. Porque o olhar do outro sempre é de punir, né? Tem gente que não gosta de contrariar, né? Tem gente que não gosta de ser contrariado, mas há quem não queira contrariar. Tipo assim, ó, você já pagou uma determinada dívida, mas aí o dono do comércio não tirou o seu nome lá. Passou uns dias, você passou lá de novo e falou: ô cidadão, você não vai me pagar aqui não? Mas eu já paguei. Não pagou não. Aí você sabe que pagou, mas fala assim: não, então tá, desculpa, tamo aqui, você vai pagar de novo. É aquela pessoa que não quer, ele prefere pegar a culpa pra si do que insistir na verdade dele. Mas aí você tocou no assunto do verdadeiro cristão. Por quê? Porque você é o evangelho. Jesus Cristo falou: deixe que leve a sua capa, e se ele levar, deixe que leve também a túnica. Quer dizer, leva tudo. Leva tudo. Né? Por quê? Porque isso daí é o verdadeiro cristão. Porque Deus sempre te dá em dobro. Verdade. E é verdade. É verdade. Então, aí vamos lá também. O 173, disputar corrida. Mas isso aqui eu acho que, sei lá, eu acho que não tem muito isso. Assim, só se for um jovem, assim, né? Nem os jovens estão querendo mais isso. Não, tinha muitos racha da madrugada, mas acho que isso não existe mais, não. Que isso é um perigo, né? Perigoso. Hoje as pessoas estão mais conscientes. Promover na via competição, participar de condutas de condutor sem permissão de autoridade de trânsito, aqui também eu acho que eles colocaram aqui para punir, aqui para não ter mesmo. Mas eu poucas vezes vi isso aqui durante quase os 30 anos lá na polícia. Vi isso aqui, ué. Promover na via lá, os caras lá, põe a menina lá com a camiseta, pode passar. Veloz e furioso. É filme, né? Só no filme eu vi. Agora, 175, utilizar veículo para demonstrar manobra. Isso aqui já tem, né? Aí você pode, o cara que gosta de empinar a moto, né, e tal. Isso. E o cara que gosta de dar cavalo de pau, isso aí já pode ter. Agora, ou condenar judicialmente por delito de trânsito. Aí também, né, isso aqui o cara... Às vezes ele é condenado por delito de trânsito aqui, mas o delito dele também, às vezes, ele foi punido porque ele não teve uma defesa, né? Não teve um advogado, como nós falamos, não teve um advogado. Mas ele vai incorrer aqui na cassação. Aí nós vamos lá agora para a suspensão do direito de dirigir. A primeira, atingir contagem de 20 pontos no prazo de 1 ano. Atingiu, hoje o prazo aqui é 20 minutos, né? Uhum. Aí atingiu lá 20 pontos no período de 12 meses, tá lá no artigo 259. A gravíssima é 7 pontos, a grave é 5 pontos, a média é 4 e a leve é 3. Tá lá no 259. Mas ele atingiu 20 pontos, ele vai incorrer na suspensão.
Ah, mas ele atingiu 20 pontos, ele vai incorrer na suspensão? Vai. Mas ele tem uma defesa, tem que correr um processo dessa suspensão. Não é assim, atingir 20 pontos, tchau. Não, vai avisar ele e ele vai poder se defender mais uma vez, né? Como ele pode se defender aqui de todas essas infrações, né? Que ocorrerem aqui durante o período. Eu tô correndo aqui que o tempo urge, né? Dirigir com categoria diferente e tal. Aí vem aqui a infração. Por que eu pus aqui infração agravada? Vou explicar porque esses dias, sem citar nome, um cliente aí me ligou. Aí ele falou, nossa, tô perdido. Eu falei, mas por que você tá perdido? Eu tô perdido pelo seguinte, que me multaram. E o policial, na hora que me multou, eu tava com a categoria diferente da CNH. Aí o policial que me multou falou que a infração ela era gravada, né, em 2 vezes. Quer dizer, o preço da gravíssima é R$ 293,47. Agravado em 2 vezes e vai para R$ 586,94. Gravíssima. Mas ele achou que gravava os pontos. Os pontos não agrava, é sempre o 7. É o valor? Só o valor. Entendi. Aí ele falou, nossa, aí já foi para 14, 20 pontos, tô perdido. Eu falei, não. Só para me entender aqui, a pontuação... Ela não é agravada. Ela não conta uma infração só. Quando ela é agravada, né? Mas aí o preço, valor que você ia paga por 2. Paga. O preço é por 2. Moto com carteira de carro. Isso. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Aí, no caso aqui também, falando que a pontuação, né? Lembrando que não é agravada. O que é agravada, como você bem disse aí. Agora, por transgressão a normas que prevêem penalidade de suspensão. Aí tá lá no artigo 165, 165A e 253A. 165, nós acabamos de falar aqui, que é dirigir sob influência de álcool ou se negar a fazer o teste ou o exame clínico, né? Esse se negar também, muito relativo, né? Procura uma pessoa que entende de direito do trânsito, um advogado do trânsito aí, para defender. Por quê? Porque esse se negar a fazer o teste, vamos supor, caso concreto que ocorreu, né? Mas até eu fiz uma defesa no estado de São Paulo. O pessoal pediu pro cara lá, pro motorista, né? Pro cliente lá, fazer o teste do bafômetro. Ele falou, faço? Vamos fazer o teste, tá? Ele falou, não, mas nós não temos bafômetro. Aí ele não se negou, ué. Aí eles, não, mas vão lá na delegacia que lá você vai fazer o teste do bafômetro. Ele falou, perfeitamente, eu vou. Aí eles pegou e falou, você vai pegar seu carro e você vai lá na delegacia. Ele falou, foi. Mas ele não foi diretamente pra delegacia, né? Ele foi na casa dele, tomou um banho. Não sei se ele queria chegar mais perfumado lá na delegacia, né? É igual aquele caso lá. Isso daí foi na praia. Faz um 4, ele não dá o papel aí. Aí ele pegou, tomou um banho e foi na delegacia. Logo que chegou na delegacia, eles ficaram bravos com ele, né? Mas agora que você quer fazer o teste do bafômetro. Ele falou, faça. Aí eles não quiseram que ele fizesse. Não, agora você não vai fazer também, não. Aí foi, então tá. Aí eles colocaram que ele se negou, e aí não dá, né? Não foi negado. Ué, eles não estavam com o bafômetro ali, né? Quer dizer, esse fato dele ter ido até a casa dele lá, ao hotel onde ele tava, foi uma circunstância que não tava no acordo ali, mas não falaram que também não podia ir, né? Então, eu acho assim, se tivesse uma dúvida, então eles já não poderiam nem dirigir dali até a delegacia, né? Não, ué. Se ele tava mais bêbado, outra. Então entregar o carro pra ele bêbado. Né? Mas falou, vai lá no faz sentido. Eu esperava que ele, talvez, eu não sei, no caso lá, eles esperavam que ele se negasse, né? Aí ele falou, você faz o teste do bafômetro? Faço. Aí ele pegou, então você vai lá no delegacia que nós tá sem o bafômetro. Ué, não, né? Aí eu acho que essa aí, foi feito lá a defesa, né? Que foi até a primeira a atuação, então aí foi defesa. Mas eu acho que vai dar certo. Mas aí veio o coronavírus aí e enrolou tudo. Ô, Matheus, tá chegando no fim aqui, tinha mais algumas coisas aqui pra falar sobre a suspensão, mas nós podemos falar numa outra oportunidade, né? Por causa da entrevista aí, né? Isso. Então vamos marcar para outra oportunidade que nós vamos continuar falando da suspensão. Inclusive nós podemos aqui emendar, falar sobre a permissão, né? O que você acha? Boa. Sobre a permissão e sobre continuar falando da suspensão, que tem algumas coisas interessantes que eu anotei aqui, mas tranquilo, deixa para próxima. Até porque essa é uma das últimas que a gente tem pronta para colocar entrevista. Depois a gente vai fazer mais, vamos sair para rua, vamos fazer mais, mas para essa semana acho que é isso.
A gente pode depois voltar nesse tema. Não, muito bom. E mais uma vez, né, agradecer os ouvintes aqui da Difusora FM, né, pela atenção aí. E vamos falar de direito do trânsito amanhã de novo, né? Com a participação aqui do Matheus, que enriquece, né? Ó, se não tiver o Matheus aqui, nós não bate um papo, não ri, né? Tem que ter, né? Então, um abraço a todos. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa Direito do Trânsito. As pessoas às vezes confundem, até estava comentando aqui, o CONTRAN com o DENATRAN, acha que eles são até parentes, né? Mas na verdade, o CONTRAN, ele é um conselho normativo. Ele faz as normas para serem executadas. Então tudo parte do CONTRAN, que é o órgão máximo do trânsito. O DENATRAN, ele executa essas normas. Então a diferença está aí, que também está lá em Brasília, o DENATRAN. Essa parte administrativa, ele que executa. Mas o DENATRAN, como o Brasil é muito grande, o Brasil é de dimensões continentais, ele delega essa autoridade dele aos DETRANs dos estados. Mas ao delegar essa autoridade, ele sempre deixa o seguinte, que os DETRANs dos estados devem comunicar ao DENATRAN tudo o que ocorrer referente a informações de veículos e de CNHs. No caso, como pontuação do CNH, tudo de novo que acontecer com aquela CNH ali é comunicado ao DENATRAN. Por quê? Porque ele coloca num banco de dados, e esse banco de dados ali serve também aos próprios DETRANs que alimentam esse sistema. Quanto à suspensão e a cassação a suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH, também são comunicados ao DENATRAN, como a pontuação que eu já havia dito. Tem um sistema no DENATRAN que chama RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações, onde estão esses dados de todos os veículos e de todas as CNHs, né? E, por exemplo, a pessoa está transitando lá em São Paulo e ela comete uma infração. Através do RENAINF, essas informações sobre essa infração que ela cometeu lá em São Paulo é passada aqui para Minas Gerais ou para outro estado qualquer. Hoje nós convidamos aqui, está nos blindando aqui com a presença dele, o Neto da Autoescola União, uma pessoa que sabe muito, né, sobre trânsito, já está há alguns anos já que ele é instrutor, e hoje aqui nós vamos falar sobre a CNH, as categorias e tudo mais. Boa noite, Neto, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, aí, como eu estava te falando aqui, sobre essas categorias. São 6, contando a ACC? Correto. A ACC, ela é destinada... A ACC é a autorização para a condução de ciclomotores. É destinada a veículos geralmente de até 50 cilindradas, motorizados. Causa muita confusão nos condutores e ocorrem muitas perguntas na própria autoescola sobre isso. Por exemplo, aquelas bicicletas que têm motor, necessita de habilitação? Necessita. Qual categoria? A ACC. Mas o processo de habilitação é o mesmo. O condutor, se quiser habilitar nela, precisa fazer psicotécnico, pagar todas as taxas, inclusive o exame de rua. E deve ser maior também, né? De maior idade. As regras são as mesmas para todas as categorias. No caso da ACC, tem procura por isso ou nunca tem? Muito raro, porque o custo para o candidato é o mesmo da categoria A. Quem tira a ACC hoje no estado de Minas Gerais é que apresenta alguma restrição à habilitação para a categoria A. Às vezes, na hora do psicotécnico, o psicólogo identifica alguma diversidade do teste e tal, e ele bloqueia o candidato para tirar a categoria A e dá a opção para ele tirar a ACC. Entendi. Quanto à categoria B, as pessoas também perguntam, a carretinha, a categoria B, porque ela é prevista também nesse articulado, né? Sim. A categoria B permite dirigir o condutor que dirija veículos que pesem até 3.500 kg de peso bruto total, né, que é o PBT, e transportem até 8 passageiros, excluindo o condutor. Então, se a combinação do veículo que está puxando
com a carretinha que está sendo puxada, não ultrapassar os 3.500 kg, ele pode dirigir a categoria B sem problemas. Se ultrapassar, não pode. Aí tem que ser a categoria C. Tem também o fato que eles falam motorcasa, motorcasa. Motorhome. Isso, né? Motorhome. Para dirigir motorhome, por causa do peso, geralmente é categoria C. A categoria B geralmente não é permitido. Mas caso não ultrapasse... Aí tudo bem. Não, a questão que limita mesmo é o peso. É o peso. Sim. E o fato dos tratores, né? Porque... Sim, maquinária agrícola. Sim. Por causa do peso, todo maquinário agrícola, tem que ter a categoria C para transitar numa cidade, por exemplo, tá? Porque geralmente a maquinaria agrícola ultrapassa esses 3.500 kg. É que as pessoas confundem, acham que nem necessita da habilitação, nem necessita. Sim. É um meio grave e necessita sim. Como também é o caso que eu trabalhei em Capitólio, e lá tem espertas do lago, que acontecia muito, que as pessoas também não entendiam, é o seguinte, é sobre o triciclo, né? Sim. E quadriciclo. Sim. Porque eles são automotores, né? Sim. O triciclo, né, que parece uma moto e tal, com a categoria A você consegue dirigir uma boa. Os quadriciclos, há uma divergência muito grande. Geralmente um quadriciclo ele nem tem documentação, né? Isso já impede o trânsito em via pública normalmente. O pessoal compra o quadriciclo para diversão, né, em propriedade particular, né? Mas ele é passível de ser autuado por causa que não paga IPVA, não tem documentação para rodar em via pública. E nem tem como emplacar, nada registrar, não tem como, né? Não. Quanto à troca de categoria, Certo. O motorista ele está habilitado na categoria B. Correto. Ou ele quer mudar a categoria, ou na categoria C, e ele quer mudar. Certo. Essa mudança da categoria B para a categoria E é possível? Da B direto para E, não. Tem que passar... Ou ele passa pela C ou pela D. Quais são as exigências? Se ele for da B para C, ele não pode ter infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses, mas não há limite de idade. Por exemplo, uma pessoa que se habilitou com 18 anos na categoria B, com 19 ela consegue tirar a categoria C sem problemas nenhum. Da B, ele consegue direto para D, mas qual que é a exigência? Ser maior de 21 anos e também não ter cometido infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses. Certo. E a idade? O motorista completou 65 anos de idade. Certo. E ele está com a CNH, vamos supor, um exemplo. Ele tem, não sei se é possível, ele tem 62 anos. Certo. Aí ele foi lá e renovou a CNH dele no prazo de 5 anos. Certo. Então, durante esses 5 anos, ele chegaria até 67 anos. Essa CNH dele, ela vence antes ou não? Não vence. Porque a partir do que ele fez o exame, passa aquela lei do direito adquirido. Né? Se ele foi aprovado, não tem problema. É até 67. Quando ele completa 65, e daí por diante, é de 3 em 3 anos. Ainda vale lembrar que pode ser conforme o laudo médico. Muitas vezes acontece do cara ter que renovar a carteira todo ano. Por quê? Porque no exame, o psicólogo, ou mesmo o médico que faz o exame de vista lá, né, o exame médico da hora, identifica algum problema e pede para ele voltar todo ano para renovar a carteira. O que pode acontecer também é o contrário. Por exemplo, o motorista muito jovem, inexperiente, ansioso, ele também pode correr o risco do psicólogo mandar ele trocar a carteira. Com certeza. Também a lei prevê isso. O simulador de direção hoje ainda existe? Existe, mas não é mais obrigatório. Mas a pessoa faz se quiser. Mas a pessoa geralmente não vai querer fazer? Geralmente não. Ele encarecia muito o custo. Acho que o custo-benefício para o candidato era muito baixo, tá? E foi uma coisa assim que foi deixada de lado mesmo. Não tinha muita serventia, não. Eles tentaram usar isso como o primeiro contato do candidato com o carro e tal. A primeiro parecer parece uma coisa assim bem legal, mas a gente viu que na prática não foi como se pensava. Não, porque a ideia era entregar o candidato mais pronto para a parte da prática de rua. E isso não acontecia, porque é uma realidade muito diferente do trânsito, né? O trânsito é muito mutável. Então, quando o candidato sentava na frente do simulador
e atendia ao programa do computador, algumas regras que o computador aplicava para ele, no dia a dia são muito relevantes, né? São mais adaptativas à situação. Porque ali a realidade é diferente. Muito. Como o videogame, né? O videogame... Basicamente era um videogame. Né? Vou lembrar aqui, né? Eu te peço licença para lembrar aqui, porque teve uma vez que alguns motoristas estavam fazendo os testes lá e tal, lá na autoescola. Sim. E muitos passaram, né? Sim. Os mais jovens, incrível, eles passam. Sim. Aí muitos passaram e tudo mais, eu tô lembrando aqui. Aí eu lembro que eu te falei assim, não, mas muita gente passou, e que coisa boa, né? Que incrível. E eu cheguei a te falar o seguinte, assim, mas se a gente divulgar que muita gente passou para a autoescola, né? Não é legal? Ó, muita gente que está passando, né? Está sendo, né, conseguindo a habilitação. Aí eu lembro que você me falou assim, mas o problema não é os que passaram. Os que passaram, tudo bem, beleza, muito bom. O problema é os que não passaram. Então eu vi o seu lado humano, uma coisa muito boa. Porque você se preocupou com a minoria, né? Eu já estava com o pensamento, né, na propaganda, né, que muita gente passou. Mas você se preocupou com a minoria, com aquelas pessoas que estavam tristes, né? Demais. Que não passaram. Demais. Quer dizer, aqui, ao contrário, né? A propaganda daqueles que passaram talvez fosse deixá-las mais... O instrutor, ele tem essa percepção de a pessoa ali... Assim, eu acho que cada pessoa trabalha de um jeito, sabe, Fernando? É o seguinte, eu fico muito feliz quando o candidato passa e tal, mas também me frustro muito, porque eu sei o tanto que é difícil uma pessoa chegar e pagar uma habilitação hoje. A habilitação não é barato. E às vezes a pessoa vai tirando um pouquinho que ela tem ali para investir e tal, e às vezes por uma questão de nervosismo, uma questão muito pequenininha, acaba sendo reprovada. É o que mais acontece, né? São os detalhes que reprovam as pessoas. Isso deixa a gente mal, por quê? Porque a gente sabe da condição da pessoa, sabe que a pessoa tem a condição de ter uma carteira e tal, e a gente tem a vivência daquela pessoa ali, sei lá, de 20, 30 aulas junto com ela, né? E às vezes um segundo de bobeira faz ela perder toda aquela preparação. E o dano psicológico que isso causa pode ser muito grande, sabe? Até a pessoa fala, nossa, eu não dei conta, agora eu tenho que calmar para fazer o outro exame. A reprovação em si, ela machuca um pouco. E isso, sinceramente, para mim, me incomoda. Precisamos de mais netos na nossa sociedade, né? Bom, aqui nós falamos aqui com o Neto da Autoescola União, um amigão que nós temos aqui, e agradecer mais uma vez. A Difusora FM apresentou Direito de Trânsito com Ronaldo Senza.